Caminhando com o Senhor, 24 de setembro de 2021. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou por 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. E não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez ainda pior. Ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, e fez um altar para ele e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo e assim fez mais coisas para deixar o Senhor irado do que todos os reis de Israel que haviam antes dele fizeram. 1 Reis, capítulo 16, 29 a 33. Da mesma forma como nós ficamos admirados com os relatos de grandes bênçãos que foram derramadas sobre o povo de Israel, quando eles eram governados por reis tementes a Deus, que os influenciava para o bem, nós também ficamos estarrecidos com a sequência de eventos ruins que abatia sobre a vida deles, sobre a vida dos filhos deles, toda vez que eles se afastavam dos caminhos do Senhor, sendo influenciados por reis idólatras. Quando a gente achava que pior do que estava não dava para ficar, nós descobrimos que estávamos errados, porque Acabe conseguiu estragar Israel ainda mais. O pai foi ruim, mas o filho foi pior. É certo que os nossos atos acabam mesmo influenciando nossos filhos para o bem ou para o mal. Contudo, nós já partilhamos aqui sobre a realidade de cada um de nós ser responsável pelas suas próprias escolhas. E cada um de nós vamos ter que responder isso diante do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo vai recair sobre ele, mas a perversidade do perverso vai cair sobre ele. Para qualquer família é uma bênção poder contar com a influência de pais que são piedosos, que amam ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, mas ainda que essa realidade não esteja presente, ainda assim não justifica a opção de andar no mau exemplo deixado por eles. Acabe podia muito bem ter aprendido com as falhas do seu pai e seguido numa outra direção, já que ele conhecia o caminho da retidão. Só que ele escolheu ser pior do que o pai dele. Ele escolheu ser pior do que os reis que vieram antes dele. Ele escolheu ser pior ainda do que Jeroboão. Não se contentando em pecar igual Jeroboão, diz o texto, ele fez pior. Como é que um rei consegue ser pior do que o Jeroboão? O Jeroboão inventou e fabricou ídolos com o propósito definido na mente dele de desviar o coração de Israel do culto ao Senhor. Ele criou uma nova ordem sacerdotal, aceitando qualquer um que não fosse da tribo de Levi. Ele instituiu as festas santas, datas festivas, para que ninguém fosse celebrar Páscoa ou Pentecoste ou qualquer outra festa santa em Judá. Jeroboão se tornou o padrão de iniquidade. E a Bíblia diz que o Onri, pai do Acabe, foi igual a ele, andando nos caminhos de Jeroboão, nos seus pecados, que fez tropeçar Israel. Mas agora a gente descobre que o Acabe foi pior ainda que os dois juntos. Como é que pode uma coisa dessa? O fato é que ele se casou com uma estrangeira que era declaradamente idólatra. E sob a influência dela, ele estabeleceu Baal, deus da fertilidade, como a religião oficial de Israel. E construiu um templo para essa divindade, e um altar para sua adoração, para os sacrifícios. E ao lado do altar, ele ainda edificou um poste ídolo, a Azera, a deusa da fertilidade. É por isso que muitas vezes a Bíblia chama esses ídolos de nojento. Que o poste ídolo, ele era como um obelisco no formato de um membro sexual masculino. Esse é o nível de baixeza que chegou a Acabe, sob a influência dessa infame mulher, cujo nome entrou para a história de Israel como símbolo de apostasia e de maldade. E dentro do relato bíblico, ela é sinônimo de demônio. Olha lá em Apocalipse 2, 20 a 22, você vai ver o que estou falando.
Nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras é para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa exortação, correção, preparar a gente para viver a vida do jeito que o Senhor deseja. De maneira que nós temos na Tua Palavra toda a diretriz que é necessária para a gente fazer sempre aquilo que é certo. Mas nem sempre a gente entende isso. Na verdade, nem sempre a gente se esforça para entender isso, para entender qual é o Teu querer em todas as situações da nossa vida. Por isso agora nós te pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para que não nos falte a compreensão e a capacidade de fazer aquilo que é certo. Toma, Senhor, o nosso coração e transforma ele num altar que seja agradável na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Oh, 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 oh. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu